Quando você falar que pode, a gente começa. Pode. Hoje no podcast da Ana Jude vamos entrevistar a médica integrativa Ninela e a doutora nutricionista Amanda. Nós vamos falar sobre questões relacionadas ao emagrecimento, a soroterapia, né? A clínica é a Sorovita Cuiabá. Então vamos começar aqui entrevistando a médica Ninela e a nutricionista Amanda, que vai falar um pouco da vida delas, né? Como que elas começaram nessa atividade e chegando aqui na clínica Sorovita Cuiabá. Bom dia, Ninela. Bom dia, agradecer o convite, Fábio, é um prazer estar aqui com vocês e conversar de assuntos que estão em alta, né, estão bem relevantes, né, muitos pacientes estão procurando, tá um problema que é a obesidade e teve a reportagem do Fantástico que levantou muitas dúvidas, então várias pessoas vêm mesmo conversar com a gente, qual que é a diferença do legal, o que pode acontecer de efeito colateral, então muito obrigada pelo convite. Muito obrigada, Fábio, pelo convite. E querendo complementar, né, o que a doutora Ninela falou, a pandemia da obesidade está afetando muitas vidas e a gente, como é comprometida com a saúde do paciente e a saúde de forma integral, a gente achou bem oportuno o convite para estar desmitificando, esclarecendo, né, e tirando várias dúvidas para as pessoas sobre o medicamento, sobre o acompanhamento, né, para ser que ele é válido, extremamente válido, se ele é feito da forma correta. Legal. Doutora, fala um pouquinho da sua vida como médica, né? A senhora já começou nessa atividade, o que levou a senhora a entrar nessa atividade integrativa, né? Nessa questão que trabalha aí a obesidade, já iniciou nesse ramo da medicina ou a senhora se especializou antes em outra especialidade, né, da medicina? É uma pergunta e dá papo pra gente falar aqui uns 3 dias, Fábio, mas eu tô quase 15 anos formada médica. Sou professora da Universidade Federal aqui do Mato Grosso, né? Eu tenho mestrado, estava indo para o doutorado. A minha primeira especialização, ela foi na pediatria. Aí na pediatria, há anos cuidando das crianças, eu vi que era muito importante olhar a saúde integral dela. Como que estava o ambiente familiar, como que a mãe dela estava, o que que ela comia, como que era em casa. Esgoto, caixa d'água, isso fazia muita diferença. Então, me voltei para esse olhar integrativo. Aí, já na pediatria, no consultório, eu comecei a cuidar, assim, me especializar na medicina integrativa. E nisso, a gente olha muito a alimentação, as vitaminas, se está no nível ótimo para a melhor saúde da criança. E hoje tem muitos problemas da criança relacionados à falta de vitamina. Autismo, tá uma pandemia de desnutrição, apesar da obesidade dentro da pediatria também, né? Um problema que não é só do adulto. Nisso, eu tinha uns exames de check-up que eu pedia da saúde da criança, perto de 1 ano. E aí as mães começaram assim, doutora, pede pra mim também, eu não tô fraca, tô cansada, né? Nisso ela já não tá mais acompanhando com obstetra, ela já não tá indo em outro médico, a mulher vai mais no médico nesse período da gestação. Aí eu pedia, aí via muitas vezes o exame da mãe pior que o da criança. Aí assim, ela não tinha acompanhamento, pedia para eu arrumar, eu fui voltando para a saúde do adulto, a estudar, a cuidar do adulto dessa forma. Então foi bem natural. E aí a mãe foi ficando tão bem, foi indicando a tia para a avó, eu falei, tudo bem, eu posso atender, pode marcar, vamos falar com a secretária. Quando eu vi, minha agenda estava meio a meio, criança e adulto, né? Aí, quando eu vi, eu voltei a gostar de atender adulto e completou minha agenda mais com adulto e eu fui para esse lado. E aí elas, assim, um problema muito é de voltar ao peso também, né? Então, comecei a cuidar das mães também nessa questão de voltar ao peso após a gestação, porque é o médico que estava mais próximo delas nesse momento. E hoje eu sou certificada pela Sociedade Brasileira de Medicina Integrativa,
E voltei a atender apenas uma outra criança, mais parente ou muito amigo. Hoje meu foco se voltou para a saúde integrativa, para a melhora da qualidade de vida, da saúde realmente como um todo. Nisso entra o emagrecimento. Nessa jornada eu me tratei também, né? Nessa mudança de chave, né? Nessa mudança na minha vida, foi muito importante para eu levar a saúde para mim. Então, hoje eu acho assim essencial, eu mostro, né, na prática o que aconteceu de melhora da qualidade de vida minha e junto com essa melhora da saúde e da qualidade de vida das minhas pacientes, com essa terapia injetável, que é uma ferramenta hoje que a gente tem, que agrega na medicina muito, muito eficiência, né? É muito prático e eficiente. A gente tem a vitamina, por exemplo, D injetável. Você tomar uma injeção tem 600 mil unidades na ampola. Equivale a você tomar 4 meses da via oral todo dia. Então, é uma coisa que já faz efeito na hora e que você consegue resolver. Eu quero comentar sobre a soroterapia. Aproveitar o gancho. A soroterapia, que é a terapia injetável, hoje o Conselho Federal de Medicina orientou que o médico ele não faz soroterapia. A gente faz terapia injetável. Qual que é a diferença? A terapia injetável, eu sei o que eu estou passando, eu tenho uma receita médica, então é o que você precisa, de acordo com o seu exame. Então, tá sua vitamina D, que a gente começou com esse exemplo, tá muito baixa, tá lá no pé. Eu vou receitar para você, então tem uma lógica, eu passou por uma avaliação clínica, tem uma indicação, é um tratamento. Então, aí você receitou e você tomou a vitamina D. E isso é terapia injetável, quando é passada por médico. Doutora, a senhora falou sobre a vitamina D, me chamou a atenção que eu levei minha mãe, ela está com 75 anos, início de Alzheimer, uma demência, né? E eu levei ela na ginecologista, né? E uma das questões que ficou bem evidente ali foi a falta de vitamina D, né? Ou seja, possivelmente eu estou até com a indicação da médica, né? Para reposição de vitamina D. E quando a senhora disse, eu me atentei. Eu até lembro que a vitamina D era muito relacionada ao sol, né? Existe essa relação? Existe, sim. O próprio corpo, a gente tem a produção pela pele da vitamina D. O que acontece é que hoje não é indicado ficar tomando sol. Sim. E ele tem raios ultravioletas, que é cancerígeno. Então, quando a gente vai ao sol, ainda é recomendado passar protetor, que então impede, é uma barreira para o sol penetrar na pele e diminui a produção da vitamina D. Tem alimentos que têm a vitamina D também, mas se você for expor assim, eu preciso subir de um valor mínimo que está muito baixo, por exemplo, né, da sua mãe, para um valor normal, tomando sol e comendo, você não vai voltar. Sim. E tomando comprimido, olha, assim, quanto que é prático, por exemplo, uma pessoa com Alzheimer, a dificuldade de cuidar dela, até uma pessoa que está em plena consciência, tomar comprimido todo dia, por 4 meses, tem que ser bem uma pessoa muito disciplinada, né? E se você não faz isso, o remédio, muitas pessoas não sobe a vitamina D. Já tomei tantas vezes comprimido também de vitamina D, nunca subiu. Chega pra gente muito lá na clínica. Por quê? É uma coisa que você tem que ter muita persistência, tem que ter a constância. Porque dessa vitamina D que tomou pela boca, mais da metade vai no cocô, vai embora, você perdeu ela. Então, você subir para um nível mais alto, às vezes nem o comprimido não sobe. Então, hoje isso a gente está vendo muito na prática e cada vez mais respaldo de trabalho científico que a vitamina injetável ela é muito eficiente, está sendo muito indicada, não só para quem tem problema de absorção, de problema grave de saúde, alguma dificuldade ele tá, porque hoje, assim, você mais intestino preso, você mais inflamado, com aquilo que você comeu no dia já não absorve, esqueceu de tomar, já não sobe sua vitamina. Aí o injetável, não tem como, né? Você tomou lá já. Só se, assim, tomar no local, igual o caso da soroterapia. Não é por médico que não sabe o que você está tomando, não se sabe o que tem naquele soro. Mas com o médico... É inserido também a questão da vitamina D ou não? Sim. Hoje chama terapia injetável, quando é feito por médico. Tirou o nome soroterapia. Sim. Aí, então, na terapia injetável, uma das vitaminas é a vitamina D. A vitamina D, ela é intramuscular.
ela é uma ampola oleosa. O ideal é a vitamina D você tomar junto com a K2 para melhor metabolismo e absorção da D. Então, por exemplo, a ampola da clínica, ela tem a vitamina D, 600 mil na ampola, unidade, junto com a K2 já. Vitamina A e E junto, que normalmente elas andam junto. Provavelmente essas outras dela também estão mais baixas. Essa reposição dessa ampola, ela tem efeito de 3 meses subindo, né? Cada vez voltando para os níveis ideais. Então, a gente controla depois que repôs nesse período, porque se controlar antes ainda não vai estar no nível que tinha que chegar. E ela é para durar pelo menos 1 ano. Então, a vitamina injetável viu no trabalho científico já hoje, provando que ela chega no nível mais alto e permanece naquele nível mais alto mais tempo também. Porque isso é lógico, é matemático, a quantidade que você recebe de uma vez. É a quantidade de você tomando 3, 4 meses. Então, e 3, 4 meses tomando pela boca, pode não ter tomado tudo aquilo se você não manteve uma constância. Então, por isso que a gente está crescendo bastante. Quem trabalha com terapia injetável é muito eficiente e prático, né? Sim. Então, e a vitamina D é importante para tudo no organismo. Ela hoje está considerada, em alguns trabalhos, até como hormônio, que é para imunidade, absorção de cálcio no osso, para força muscular, está dentro da estrutura da fibra muscular. Então, tem gente treinando que não consegue resultado. Como que está a vitamina D? Será que ela já olhou? Não é só ingestão de proteína. Às vezes pensa em tomar anabolizante e está com a vitamina D lá no pé. Então, o básico bem feito dá muito certo. Não vai ter resultado, porque a vitamina D também está na estrutura do músculo, da força muscular. Além da questão da... Nesse caso, a vitamina D vocês vão fazer via injeção? Seria uma injeção. Tá. Nesse caso, na clínica, vocês também têm um trabalho multidisciplinar, né? Com a nutricionista Amanda. Isso mesmo. Nesse caso de vitamina D, tem que ter um acompanhamento também da nutricionista? Sim, com certeza, porque como a doutora falou, a gente também faz a reposição através da alimentação, né? E através de sinais, sintomas e pedidos de exames que a gente diagnostica a falta da vitamina. E com tudo isso, como forma de tratamento, a gente faz uma orientação alimentar, um plano alimentar personalizado para o paciente. E também, Fábio, eu queria me apresentar antes de começar a falar. Eu sou nutricionista, também formada pela UFMT. Eu tenho especialização em nutrição clínica, tenho mestrado em metabolismo, né? Estudei metabolismo do colesterol. E antes disso também, lá na época da faculdade, na UFMT, eu fui aluna de iniciação científica e eu sempre trabalhei com o metabolismo, né? Da gordura. Então, eu tenho essa especialização na linha de emagrecimento, né, que eu sou focada na saúde da mulher e em emagrecimento também. Hoje também eu estou como professora da UFMT, né? Então, e só aprofundando cada vez mais e discutindo mais, né? Uma questão que a gente trabalha na clínica são os análogos do GLP-1, né? A tirzepatida. E eu tenho já a minha história com o análogo do GLP-1, que foi quando eu estava no 4º semestre lá da UFMT, lá para 2017, a gente já começou a estudar, a gente tinha um trabalho que investigava os análogos do GLP-1 em modelo animal, né, de reprogramação metabólica. E eu nunca imaginei que alguns anos depois eu estaria trabalhando no consultório através, né, da saúde integrativa junto com a doutora Ninella, aplicando, né, ajudando os pacientes a tratarem a obesidade com a ajuda dos análogos do GLP-1. Certo. Você disse que esses estudos já estavam em qual ano? 2017, que a gente trabalhou a Exendina 4. Nesse ano ainda eram estudos, não é? Exatamente. Não existia comercialização. No Brasil, não tinha no Brasil. E os estudos que eu encontrava era sobre a liraglutida. O que é a liraglutida? Né? Ela é um análogo do GLP-1 que ela começou a ser comercializada no Brasil, que o nome dela é a Saxenda, e hoje em dia tem o Oliry,
né, o Olery, que ele é vendido e comercializado. Alguns anos depois veio a semaglutida, que seriam doses mais altas, né, do análogo do GLP-1, e o tempo de vida dele no organismo é de 165 horas, né, 7 dias. A Saxenda não. A liraglutida ficava 24 horas, então o uso da canetinha era por dia. Já com a semaglutida, né, que veio o Ozempic primeiro, já é um uso semanal. Certo. Né? Esses outros medicamentos, com o surgimento aí da tirzepatida. Uhum. Né? Nós, leigos, falamos tudo Monjaro. Na verdade, Monjaro ele é um nome da marca, comercial, né? Da patente. Queria aproveitar para fazer uma pergunta para vocês, de curiosidade minha, né? Da área médica e da nutricionista também, com relação a essa medicação. Essa medicação ela veio para ser um aliado ou porque muitas pessoas estão utilizando sem acompanhamento médico, né? E eu percebo, por exemplo, existe aquela especialidade em que as pessoas faziam a questão mais radical, que era até mesmo a redução do estômago. A senhora, como doutora médica, a senhora entende que a Monjaro, a tirzepatida, ela veio para substituir esse tipo de um sistema mais agressivo, né, que era feito no nosso corpo? A senhora acha que vai substituir ou ainda tem essa função desses médicos, né, que fazem a redução do estômago? O que eu acredito e já está acontecendo, na verdade, é assim, a medicação no tratamento, junto com o acompanhamento médico e nutricional, ela muda a vida, ela é super eficiente, ela traz resultados que são muito melhores que a cirurgia, né, bariátrica, sem dúvida nenhuma. Então, o paciente volta para a saúde, tem a mesma porcentagem de perda de peso com saúde, o que muitas vezes não acontece com a cirurgia bariátrica, né? Diminui muito a absorção, né, dos alimentos, a pessoa que vive depois com muita dificuldade, né? Ela tem que investir muito para ela ter saúde após a bariátrica. E esse paciente que teve acompanhamento médico e nutricional junto com a tirzepatida, ele teve uma perda de peso com muito mais saúde, ele substituiu a cirurgia bariátrica. O problema a grande maioria dos pacientes não fazem com esse acompanhamento médico. Então, no final, não vai substituir, porque esse paciente que perdeu sem acompanhamento médico e nutricional, ele tomou remédio e ele perdeu peso sozinho. Ele perdeu peso, mas daquele peso que ele perdeu, hoje o obeso está sarcopênico, que a gente fala. O obeso está desnutrido e sarcopênico, é o obeso atual. O que é isso? Ele tem as vitaminas tudo baixa, apesar dele estar obeso, e ele não tem massa muscular, ele tem mais gordura. Essa é a realidade da grande maioria hoje do obeso. Ele usou o tratamento sozinho, que abaixa a massa muscular, que já era baixa dele, né? Não fez mudança de estilo de vida, não melhorou a alimentação, não tá com ele vai depois perder, ele vai ganhar igual ou mais. Ele vai ter que depois, se ele não passar por novo tratamento com acompanhamento médico e nutricional, ele vai ter que ir para bariátrica. Então, não sei se eu consegui ser clara, Fábio, mas a grande maioria das pessoas não faz com acompanhamento, que isso é muito prejudicial e errado, e o remédio só não vai ter a força de se acabar com a bariátrica por causa desses pacientes, porque eles vão voltar a ganhar e vão depois acabar precisando da bariátrica. Então, muitos médicos, até dessa especialidade da cirurgia bariátrica, já estão estudando para começar a trabalhar com a tirzepatida. Aqui,
porque a gente viu a potência e o efeito do remédio com acompanhamento. Só que eles ainda não vão perder a clientela e na prática tem o risco até de se aumentar por causa desse uso indiscriminado. Então, é medicamento falsificado, sem acompanhamento médico, eles estão perdendo peso, tem alguns perdendo, outros não, outros passando mal, outros morrendo, mas até os que perderam, não perdeu o músculo. Você perde músculo, você ganha de novo, porque essa taxa metabólica cai muito, é matemático, não tem erro. Que muitos diziam antigamente, por exemplo, algumas especialidades da medicina ia mudar a procura. Por exemplo, nós sabemos que hoje as pessoas estão vivendo mais, né? E eu lembro que muitos diziam, às vezes a pediatria vai ser menos procurada para trabalhar mais a geriatria, né? É claro, a gente sabe que os bebês continuam nascendo, mas a gente sabe que a população envelheceu. E a imaginação nossa foi que com a chegada desse medicamento iria afetar até mesmo aqueles médicos que querem se especializar nesse tipo de cirurgia bariátrica, né? Porque realmente é uma medicação que ela está tendo efeitos muito bons, né? Sim. Mas eu queria falar uma coisa com a Amanda. Amanda, o que a gente vem percebendo que muitas pessoas que usam essa medicação, elas às vezes ficam com algumas características. Muitos falam, o cara ficou só a cabeça, né? Ele perdeu muito músculo. Comum. Eu já vi alguns amigos que perderam 10 quilos e falando, olha, quando eu olho no espelho parece que eu estou mais gordo. Mas por quê? Ele perdeu peso, mas ele perdeu músculo, né? Exatamente. E ficou aquela bainha, e antes ele não tinha aquilo, porque ele tinha um pouco de músculo. Né? Como nutricionista, como a gente pode fazer para evitar isso? E uma coisa, quando a gente perde, o que a gente perde primeiro? O músculo ou a gordura, né? E como a gente pode fazer aí para não acontecer, evitar isso, né? Então, assim, existem diversas situações, né? E o que acontece? Para mim, a pessoa que faz o uso sem acompanhamento da tirzepatida, ela vai sentir menos fome mesmo. E o que vai alterar ali? A questão de ingestão dela calórica, que vai ficar extremamente restritiva se ela não estiver fazendo esse acompanhamento. E igual a doutora falou da taxa metabólica basal. Cada indivíduo tem uma taxa metabólica basal, que é aquilo que a gente precisa consumir para sobreviver em repouso. O que acaba acontecendo? O consumo de quem está fazendo uso é muito abaixo da taxa metabólica basal. Então, é uma dieta extremamente restrita. Vai acabar perdendo gordura, mas proporcionalmente vai perder massa magra também, né? Estudos falam que a gente, mesmo com o uso da tirzepatida, não pode fazer um déficit calórico maior que 700 calorias, porque senão a gente já começa a perder também a massa magra. Quantas calorias? 700. Então, assim, você não pode fazer um déficit calórico maior que 700. O que a gente acaba vendo? Pessoas fazendo um déficit calórico de 1.000, 2.000, fazendo uma dieta muito abaixo ali da taxa metabólica basal. O que vai acontecer? Vai perder esses 10 quilos aí nos próximos 30, 40 dias e daí para frente o metabolismo como forma de sobrevivência vai parar, ele vai travar, ele vai se preservar. Entendeu? Mesmo com dieta zero, o paciente não vai emagrecer, porque ele está se protegendo dele mesmo, né? Da própria pessoa. Então, o que eu vejo muitas pessoas falando? Eu perdi 20 quilos em 40 dias, eu perdi 20 quilos em 50 dias, né, em torno de 1 mês e meio, né, menos de 2 meses. Aí eu falo, esse peso que você perdeu foi de quê? De gordura, de massa magra, retenção, né? E uma das principais questões que eu já começo desde o início na clínica é a avaliação nutricional individualizada. Em consultório mesmo, a gente faz a bioimpedância e a gente já personaliza e faz um desenho do tratamento do paciente. Me fala uma coisa, quando o paciente está em déficit calórico,
o nosso organismo, ele vai consumir primeiro a gordura ou o músculo? Ele vai perder gordura dependendo do déficit calórico. Certo. Se for extremamente restritivo, ele vai perder músculo também. E depende também da quantidade de nutriente que você está dando para ele, entendeu? Essa dieta tá rica em proteína, né? Tá mais rica em quê? Em gordura, ultraprocessado, que você está consumindo. Mas é um erro que as pessoas cometem, sabe, Fábio? Porque elas focam nos macronutrientes e esquecem dos micronutrientes, né? Independente de ser uma restrição calórica, tem que estar com muito nutriente. Aí o que a pessoa faz? Sente zero fome durante o dia, vai e come um miojo. Que nutriente tem esse miojo, entendeu? Fica mais seletivo para comer. Vou comer umas bolachinhas. Que nutriente tem essa bolachinha? E aí vai indo embora. Massa magra. Às vezes ele quer uma energia rápida, né? Ele come um chocolate, exatamente. Né? E aí as nossas células precisam de até 40 nutrientes diferentes por dia. Então, tem que ser uma alimentação rica em nutrientes, independente de macro ou micro. Então, o que eu faço em consultório? Análise em bioimpedância, a gente vê a taxa metabólica basal, vê quanto que o paciente já tem de massa magra, já vê quanto que o paciente tem de gordura corporal. Às vezes, ele precisa perder ali, né, para adequar o IMC 20 quilos, mas 15 desses 20 quilos é de gordura. O resto é de inchaço, né, algumas outras questões que está influenciando, né, nessa alteração do peso do paciente. Qual que é o meu foco? O foco da clínica, que é que esse paciente perca apenas gordura, né, mantendo ou aumentando a massa magra, preservando, mas diminuindo essa massa magra, nem pensar. E é isso que eu consigo ver com a periodicidade das consultas em quem faz o acompanhamento, o progresso, né, da perda de peso, da perda de gordura e do aumento da massa magra, manutenção da massa magra. É isso que nossos pacientes estão tendo, né, essa saúde. Paciente nosso com tratamento com discerbatida não está tendo queda de cabelo, não está tendo deficiência nutricional, cansaço, cara de doente, cabeçudo. Meus pacientes não têm isso, entendeu? Estão perdendo, aí que tá, perdem lá 10 quilos de gordura. Nossa, mas aí a pessoa pergunta, nossa, perdeu uns 20 quilos. Não, mas eu perdi só 10 de gordura. É extremamente diferente, porque se você parar para pensar, 1 quilo de gordura e 1 quilo de massa na balança, massa magra, né, de músculo, tem o mesmo peso, só que eles possuem diâmetros diferentes. A gordura ela é mais esparramada e o músculo ele é mais compacto, ele é menorzinho. Então, aquele paciente que está perdendo gordura, ele está perdendo medida. Ele tá ficando menor, ele tá ficando enrijecido, porque a gente está mantendo a massa magra, e é aí que você olha e fala, nossa, parece que você perdeu 20 quilos, parece que você perdeu 15 quilos. O paciente tem lá, perdeu 8 quilos de gordura, 10 quilos de gordura. Certo. Eu vejo muitas pessoas agora entrando na tal da dieta carnívora, né, que é alto índice de proteína, né? Esse tipo de alimentação, ela ajuda na questão de perda de músculo? Ajuda, né? Na verdade, você não precisa ter uma dieta carnívora. Para mim, é só lá nessa distribuição dos macronutrientes, a gente consegue colocar um pouquinho mais de proteína. A dieta carnívora, ela excede muito a quantidade de proteína. Junto com ela vem a quantidade de gordura, né? Principalmente gordura saturada, que é aquela de origem animal. E aí eu tenho as minhas ressalvas para quem está no processo de emagrecimento, consumindo uma dieta rica em gordura saturada, né? Proteína carnívora, na verdade, né? Que vai vir a gordura saturada junto. Ali vai, com certeza, desregular o metabolismo do colesterol da pessoa, né? Vai ter uma dislipidemia, um excesso de LDL, que é o colesterol ruim, que pode implicar, sim, em vários outros processos futuros, né? Problemas futuros de saúde. A meu ver, e é o que eu faço com meus pacientes, é a dieta anti-inflamatória no processo do emagrecimento, né? Uma dieta rica em nutriente, rica em fibras, né, alimentares para ajudar nessa saciedade. Vai ter momentos, sim, que vai estar com
proteína, né, hiperproteica nos macros, vai ter momento que vai estar um pouquinho mais low carb. Então, a gente desenha junto com o paciente o processo de emagrecimento dele real, né? Sem promessas, sem milagres, né? Sem estratégias rápidas. Você vai perder 15 quilos em um mês, em 30 dias. Nem pensar. Eu falo assim, ó, isso daqui desenhado, calculado, personalizado. Isso daqui é o seu metabolismo. A gente fazendo tanto de déficit calórico, a gente consegue perder isso aqui. Com o uso da medicação, independente de fome ou não, você precisa se nutrir. Então, é isso aqui que você tem que consumir. Entende? Então, dessa maneira, a gente vai trabalhando também o estilo de vida da pessoa, né? Dos nossos pacientes. A mudança do estilo de vida, sempre incentivando atividade física, né? Redução do estresse, né? E isso a gente vê nítido a melhoria deles, da qualidade de vida. Doutora Ninella, a Tizerpatida, o Mounjaro, ele é indicado para todo mundo que quer perder peso ou muitas vezes chega na clínica alguém, vocês fazem aí todo o estudo e a senhora não indica a Tizerpatida, apenas um acompanhamento nutricional, ou ele é indicado para todo mundo que está acima do peso? Muito boa pergunta, Fábio. Eu vou te responder. Só acrescentar o que a doutora Amanda falou. Você viu por que a bariátrica ela não vai diminuir ainda? Porque tudo que nós temos que cuidar para o paciente perder peso, com todo esse conhecimento, ele sozinho, ele não tem esse conhecimento todo, né? Ele não consegue. Então, ele vai perder o peso e vai ganhar tudo de novo. Então, a bariátrica ainda não vai extinguir. Você pode ter certeza ainda, não é o nosso desejo, mas isso ainda não vai acontecer, porque esses pacientes, no final, eles vão acabar indo para a bariátrica de novo, porque eles vão voltar ao peso. Eu posso só acrescentar, e para mim também, na minha visão, depende do grau de obesidade. Tem pacientes que eles são candidatos à bariátrica, mas para fazer a bariátrica ainda eles precisam perder 20, 30 quilos. Não é verdade? Exatamente. Então, o que acontece durante esse processo? Pode sim fazer o uso da tirzepatida para começar a se identificar com esse novo estilo de vida, com a questão da fome, da saciedade, né? Arrumando, ajustando o comportamento referente à alimentação. Para quê? Para que quando ele faça a bariátrica, o ambiente dele já esteja moldado, ele consiga, né? Ter sucesso e evitar o reganho do peso. Porque até com a bariátrica tá tendo reganho de peso. Estão conseguindo ganhar peso mesmo com a bariátrica. É bem complexo. Dos pacientes que vão procurar a clínica, que a gente trabalha lá em equipe multidisciplinar, que tem a intenção de emagrecer, não são todos que fazem tirzepatida, não. Na verdade, são a minoria. A maioria, todos, precisam de acompanhamento nutricional. Aquele que precisa da tirzepatida são aqueles que têm obesidade mais grave. E hoje está mudando a classificação da obesidade. Hoje está olhando muito para a composição corporal. Então, não é mais o IMC. Hoje tem trabalhos trazendo que você tem aquela porcentagem de gordura mais elevada no seu corpo. Apesar do seu peso não ser muito elevado, isso já te classifica como obeso. Nesse caso, esse paciente ele pode ser candidato também, né, dependendo do grau de quantidade de gordura no corpo, de receber a tirzepatida. Então, não são todos, não. A gente tem que olhar as contraindicações também. Então, às vezes, aquele paciente tem o peso para receber o tratamento, a quantidade de gordura do corpo dele é muito alta, ele precisa do remédio junto, né? Muitas vezes já tentou várias vezes perder peso, não conseguiu, e o remédio é muito eficiente. Ele precisa não ter contraindicação. Então, hoje ainda a mulher amamentando é uma contraindicação, mas isso está quase se mudando. A senhora disse essa questão da mulher amamentando. Eu vi uma reportagem e muita gente postando, eu não sei se também é para ganhar like. Eles colocaram a mulher grávida, 3 filhinhos assim, falou, o quarto veio devido à tirzepatida, devido ao Mounjaro. Né? Eles queriam dizer que
a utilização ela fez tirar o efeito do anticoncepcional, né? Sim. E eu percebo que muitos até utilizam disso para ganhar likes, né? Causar uma polêmica. Mas é claro, isso parece que já existem estudos que pode afetar, Sim, né? já. Você tem que tomar um cuidado maior, né? Você tem indicação de fazer o tratamento, não é por causa do risco de engravidar que você vai não tratar, porque o benefício para a saúde é muito grande. Aí, se você iniciou o tratamento com a tisepatida, a gente conversa com todas as pacientes. Você tem que reforçar seu método anticoncepcional, né? Qual que você está usando? Você está usando algum? Né? Vamos junto com o seu ginecologista. Você não tem o desejo de engravidar, vamos tomar esse cuidado de reforçar seu método, porque tem esse risco. Que não só tira efeito da interação de um remédio com o outro. A tisepatida, ela melhora a saúde, a parte metabólica. A gente é um organismo só, né? Então, você hoje tem trabalho já provando que o homem aumenta a testosterona dele, só dele fazer o tratamento com a tisepatida, porque diminui a quantidade de gordura. A gordura tem muita relação com a parte hormonal feminina e masculina, as mulheres também. A gordura em quantidade muito alta, ela faz aromatização dos hormônios, então eles diminuem. Você tratando a obesidade, melhorando seu metabolismo, também melhora a parte hormonal. Então, não é só interação medicamentosa, é também pela melhora hormonal que a pessoa está voltando a ter, né? E que já está até também comprovado no caso do homem primeiro, que foi com a testosterona. E você vê isso na prática também, que a gente pede a parte hormonal dos pacientes. Na prática, eles precisavam talvez de alguma reposição pelos sintomas mais, não pelo nível laboratorial. Fez o tratamento com a tisepatida, ele perdeu peso, ele melhorou o colesterol, melhorou o índice glicêmico, melhorou a parte hormonal, a testosterona subiu, parou o sintoma de falta de libido, ele nem precisou repor mais a testosterona. Então, é pela parte metabólica também que tem esse efeito. O pessoal é sensacionalista, mas isso tem uma lógica. Certo. Hoje, quando eu acordei, eu peguei meu celular e vi algumas pessoas já na academia e eu percebi, assim, que devia estar uns 20 quilos mais magros. Uhum. E também fui passando, vi outras pessoas que não fazem atividade física e estavam magras também. Duas coisas eu imaginei ali. Um está fazendo da forma correta, né? Uhum. Que é treinando, provavelmente deve estar com acompanhamento também nutricional. E esse tipo de paciente provavelmente é daquele que vai conseguir manter, né? Sim. E em contrapartida eu vi até uma colega minha que deve ter perdido aí em torno dos 20 a 25 quilos e que ela está bem, só que eu vejo que ela não faz nenhuma atividade física e ela é compulsiva. É uma forte candidata a recuperar o peso, né? Sim. Uma pergunta que eu ia fazer. Eu estou bem, estou tomando a tisepatida, emagreci. Existe um prazo que eu vou ter que parar ou posso ad eterno? Hoje a gente, sim, tem uns que falam que é correto falar desmame, outros falam que não existe o desmame por causa disso, realmente. Para você ser considerado tratado da obesidade, você tem que ter anos mantendo o peso. Nesse período de manutenção do peso, você precisou do remédio, para ser usado de forma individual. Então, tem gente que precisa de 2,5 miligramas, que é a dose mínima, a cada 3 meses. Antes ela usou durante o período todo mês. Então, não tem uma fórmula para cada um. Então, você chegou naquele objetivo e aí você segue em acompanhamento e você está vendo que está começando a voltar a ter compulsão. É muito individual e dos hábitos que você teve, que você conseguiu ajustar também. Você não está mais mantendo aquela ingestão de caloria, está ultrapassando, viu que escorregou, entrou na feijoada, está voltando a inchar a barriga, ganhar peso, aí vão voltar pro eixo, né? Toma uma dose de 2,5 e o que está acontecendo? Vamos arrumar a alimentação, o que te levou o fator, né, do ambiente que você não conseguiu ajustar, que ainda te
te prejudicou, que você acabou comendo. Isso teve uma frequência de 3 meses. Não tem problema usar o remédio a cada 3 meses, 2,5. Nesse momento de manutenção do peso. E isso, você mantendo com o tempo, vai se espaçando cada vez mais. E paciente que a cada 6 meses toma 5 miligramas. Então, é muito individual e muito realmente do acompanhamento, mas se não se tem limite. Você pode usar pro resto da vida a dose que você fica equilibrada com ele. Porque ele tendo um acompanhamento. Tendo um acompanhamento junto. Então, não precisa ser um acompanhamento toda semana. A cada 3 meses, depois a cada 6. Vai depender de como você está indo. Mas você mantendo o seu peso, tratou a obesidade, não recuperou ele de novo. E nesse momento, você pode ou não usar o remédio. Se for necessário, e ele melhora o metabolismo, vai te controlar quanto à compulsão, porque manter é muito difícil também, então não é uma coisa fácil. E se usa nessa manutenção do peso o tempo que for preciso o remédio, de cada período, cada um de uma forma, né? Daquela forma que ele ficou melhor, que ele ficou bem. E até porque, Fábio, os estudos mostram que o tratamento com a tirzepatida, ela é de 60 a 68 semanas, que aí sim o paciente perderia esse 18 a 20% do peso, né, que seria o equivalente à bariátrica. Então, 68 semanas dá 15 meses, né, 1 ano e 3 meses de tratamento. É um tratamento longo. E o que me preocupa é que as pessoas estão perdendo peso em 40 dias, assim, 20% do peso em 40 dias. Isso já equivale a uma desnutrição, né? É uma perda muito brusca e que a gente vê sem acompanhamento. Majoritariamente está sendo massa magra, porque igual você falou, né? As medidas ainda continuam lá, ou seja, tá perdendo na balança, não tá perdendo medida, tá perdendo massa magra, né? Tá com a cabeça maior, tá com deficiência nutricional com certeza, né? Então, é um acompanhamento e um tratamento a longo prazo. Lembrando que a obesidade é uma doença crônica, ela não tem cura, ela tem tratamento, né? Até chegar à remissão da obesidade, que é ali 5 anos, né? Que a doutora falou, 5 anos, cerca de 5 anos com a manutenção do peso. Então, a gente já pode falar que é uma remissão. Certo. Eu também vejo no Instagram muitos nutricionistas que colocam ali os top 5 alimentos que não devem ser utilizados quando você está fazendo uso da tirzepatida, né? Uhum. E geralmente alimentos gordurosos, né? E eu vejo também a questão que quase todos colocam como o mais prejudicial, que seria o álcool. Com certeza. Né? Uhum. Porque o brasileiro, até nossa região Cuiabá é muito quente, às vezes você quer tomar uma cervejinha, né, no final da noite e realmente a cerveja ela atrapalha ou ela pode também ser prejudicial para algum órgão quando se está utilizando da tirzepatida? Ela atrapalha em toda a questão, porém a tirzepatida, ela já é utilizada também como tratamento do alcoolismo. Porque a pessoa que está em uso, ela vai consumir bem menos. Comparado... Ela vai ficar saciada mais rápido. Isso, não, ela não vai conseguir a capacidade dela de, principalmente assim, uma cerveja, né, que é uma bebida gasificada. Então, ela vai estufar mais rápido e aí ela não vai conseguir. A pessoa que tomava, sei lá, 12 long necks, ela vai sossegar com 4 long necks. E ela sente menos vontade, menos compulsão. Menos vontade, menos compulsão. Porém, a bebida alcoólica, ela é catabólica. Além de que ela é hepatotóxica, né? Então, no tratamento, e calórica, né? Que vai mandar no emagrecimento é o déficit calórico. Ali, 4 cervejas, equivalente cada uma, 120 calorias. A gente vai passar de 500 calorias só ali. O que seria mais vantajoso? Você comer uma comida nutritiva com 500 calorias. Né? Mas agora nós temos também as cervejas light, né? Ah, sem glúten. Elas funcionam assim? Ela é bom, por exemplo, para quem é celíaco, Ajuda. ela é bom e também ela tem um pouquinho menos caloria, né? Assim, na pessoa que fica com estufamento, né? Então ela é melhor. Certo. Agora eu vou fazer uma pergunta que eu acho interessante.
todos sabem que a tizerbatida ela funciona, ela está tendo um resultado muito bom, né? Só que existe uma preocupação, né? Inicialmente eu percebi que existia a venda nas farmácias de uma medicação muito boa, porém sem a receita médica, né? Já tinha até fila, né? Eu mesmo tentei comprar, não consegui. Eles liberaram aqui no Brasil em junho, ficam uns 40 dias sem a necessidade da receita. Isso foi o tempo da lei entrar em vigor, que exigia receita. Então foi uma brecha. Não é que uma medicação que não precisa de receita, pelo contrário. Só que não estava regulamentado. Exatamente. Certo. Então, nesse período eu até coloquei meu nome na lista lá de uma farmácia e infelizmente não me ligaram, né? A procura era muito grande. Beleza. A Anvisa, né, eu acredito que cuida dessa questão. Graças a Deus ela exigiu aí a receita médica. Porém, isso causou um outro problema. Que a gente percebe que está tendo até contrabando, né? Como eu estava dizendo para a doutora Amanda, eu tenho um amigo que trabalha com veículos que está vendendo a tizerbatida. E ele fala Mounjaro, né? E qual a procedência disso e qual alerta a senhora pode falar aí para quem quer fazer o uso da tizerbatida, né? Qual que é o perigo e quem procurar, né, para fazer a utilização correta desse medicamento, né? Porque ele é um remédio, né? É um medicamento, ele não pode ser usado de forma indiscriminada, né? É um risco muito grande. A gente sempre ouve nas notícias também casos graves, com complicação, até vários casos de morte. Ele é um remédio que ele legalizado, a forma, né, comercial através da empresa que trouxe o Mounjaro, e tem a lei que permite de forma legal a manipulação com diversas exigências. Então, ele é completamente seguro também. Se eu tenho as opções legais e eu acabo optando por comprar o ilegal, eu tenho um risco muito grande. Primeiro, que substância que tem ali? Eu não sei a procedência. É um remédio completamente também controlado quanto à temperatura. Então, ele perde o efeito e a substância pode liberar toxina, que pode aumentar o efeito colateral dele. Vocês terem ideia lá que a gente, na clínica, é o mesmo fornecedor que importa para o Mounjaro, importa para o nosso fornecedor, e a gente paga caro e paga uma taxa de refrigeração no transporte para chegar aqui. Esse transporte desse legal, primeiro que substância que está lá, nós não sabemos, porque veio do Paraguai, veio da onde, né? Então, falsificando até as canetas importadas, com tudo idêntico do Mounjaro, falando que é o original. Então, a gente faz um remédio fazer arritmia, pancreatite, problema hepático, diversos males à saúde, hipoglicemia, que essa pessoa contrabandeou, a dose está ajustada para aquela dose que realmente ela precisava. Então, às vezes 2,5 miligrama que ela ia tomar, será que lá dentro tem 2,5, não tem 7, 10 miligramas? O que me garante, né? Então, a pessoa pode ter uma hipoglicemia também, que é feito um dos efeitos do remédio, se não é a dose para a pessoa. Então, não sei o que tem de substância dentro, não sei a conservação. Então, você está injetando uma coisa que você não sabe a procedência dentro, injetando em você. Então, é um risco muito grande de malefícios, tanto na parte do pâncreas, pancreatite grave, risco de hipoglicemia e morte, porque a hipoglicemia ela leva à morte. Então, é um risco enorme, muito grave. Fora paciente que tem contraindicação, né? Paciente que está com uma inflamação na vesícula, né? Colecistite, ele é contraindicado. Paciente também que já teve carcinoma na tireoide. E aí, essa pessoa que está vendendo, averigou isso? Né? E aí, se essa pessoa tiver alguma complicação, que respaldo ela vai ter do vendedor de carros? Que respaldo ela vai ter da cabeleireira, do educador físico, entendeu?
ela vai cobrar de quem? E o engraçado é que tem até um ditado que fala que de médico e de louco todo mundo Tem um pouco. O que eu acho interessante é o seguinte, como eu disse, eu tenho um conhecido que trabalha no ramo de automóveis e que vende, e o engraçado é que ele te ensina como tem que ser usado. Eu falei, cara, você formou em medicina, na onde, né? E infelizmente as pessoas vêm utilizando, né, de forma indiscriminada, e a gente sabe dos riscos, né? Tem um exemplo aqui na sala que é o meu videomaker. Ele se automedica com uns produtos meio... Deixa ele, der ruim. E ele já tá sem cabelo, olha lá. E eu não tô vendo, o problema é que eu não tô vendo o ganho, né? Esse que é o problema maior. Isso acontece com todos os indiscriminados. Você fica só com efeito colateral. Você não tem um ganho. Fora o risco, essa contaminação que eu falo é contaminação com produto tóxico, né? É metal pesado e contaminação com bactéria. Então, a gente é um risco que a gente corre que assim pode você ficar só com efeito colateral, mas pode dar prejuízo também à saúde. Não ganha, não? Prejuízo severo, né? E o que eu falo, assim, em relação a tratamento? Do respaldo, né? Por exemplo, o paciente começou com a gente com tratamento, ele sabe o peso inicial, os exames bioquímicos deles iniciais, como estavam, ele sabe a quantidade de massa magra que ele tem. Aí, com acompanhamento com a tirzepatida, né? Como que vai ser? Né? Daqui uns 3 meses a gente sempre pede e ali você vê o que melhorou no metabolismo da glicose, do colesterol, quanto de massa de gordura, né? Ele perdeu, massa magra ele aumentou, então ele vai ter respaldo do que o tratamento foi eficiente para ele. Né? Essas pessoas que estão tomando, gente, está melhorando o que a sua vida? Como que você sabe que não está prejudicando? Alguma questão ali, né, da produção das enzimas. E sabe qual que é o pior? O que eu acho pior é que esse pessoal, eles cobram caro. Cobra caro não, também. Sem procedência, sem nota fiscal, você não sabe o fornecedor, não rastreia o remédio, pode ter todo esse risco para a saúde. E eu, checando com os pacientes que a gente conversa, o valor é alto que eles cobram, é quase o mesmo. Então, é muito importante parar esse uso indiscriminado é ilegal, né, na verdade. Isso tanto, a gente tem que ser todo medicamento no Brasil é regulamentado pela Anvisa. Não está regulamentado, esses remédios nenhum é regulamentado pela Anvisa. Então, já é uma coisa ilegal. E essa venda também é ilegal porque com orientação de quem não é médico. Então, configura também ato médico, infringe 2 questões dentro da lei. Então... Vocês não trabalham lá no CRM para denunciar essas pessoas? Porque isso daí, eu acredito que entra até num crime grave, né? Porque medicação, ela entra com relação a drogas, né? Sim. Eles podem ser acusados até mesmo de tráfico de drogas, né? Sim. Porque a medicação, ela entra como uma droga, né? Quando ela mal utilizada, né? Eu acho importante porque realmente muitas pessoas, e a gente não sabe os danos que podem causar no ser humano, né? Nós sabemos aí que saiu um surto da questão do metanol, né? Com pessoas certeza. Que ficaram cegas, e isso é muito grave, né? Porque se uma bebida já tinha ali um produto muito danoso para o organismo, imagine uma medicação, né? Mal feita, né? Ou até mesmo falsificada, né? A gente não sabe de onde que vem. Exatamente. E assim, a gente tem opção legalizada que acaba tendo, como não tem acaba tendo um custo-benefício melhor. E a pessoa faz opção por essa clandestina. Então, assim, a gente foca em fazer o correto, em orientar, em fazer com acompanhamento, a gente tá focado em divulgar, porque muita gente não sabe o valor que você compra. Você acha assim, vai ser um absurdo esse preço do acompanhamento da clínica, uma coisa que nós não vamos conseguir fazer. Tá o valor do medicamento sem acompanhamento da farmácia, né? Porque o manipulado permite a gente fazer o acompanhamento junto com o remédio, que tem todo o controle, vem importado do mesmo local, mas como não tem a marca, ele acaba tendo um custo melhor. Então, lá na clínica, você fazer o acompanhamento,
médico, né? Você passa pela avaliação, acompanha a sua perda de peso. E a medicamento tá o preço do remédio na farmácia da marca, Certo. né? E tem ainda, a gente coloca uma avaliação, a gente ajusta o que conseguir fazer, que nem tem forma de pagamento individualizada, tem a consulta mais completa e mais demorada com a doutora Amanda, que a gente orienta, tá junto com o remédio e o acompanhamento médico, o acompanhamento nutricional. Então, tem várias facilidades e preço muito mais acessível do que todo esse risco que você corre e o preço caro que eles cobram daquele remédio. Sim, então, uma coisa que você fica pensando, como que a pessoa faz essa opção por uma forma... Por R$100 mais barato, R$100 R$150 mais barato, a vida dele vai valer isso, né? E sem um acompanhamento nenhum, que ele está fazendo investimento, né? Porque é um investimento, é caro, não é barato o clandestino, né? Então, acho que isso, assim, com essa divulgação, junto com os esclarecimentos, junto com a mídia, colocando em rede nacional, acho que vai cada vez melhorar, porque não é possível, eu não entendo a lógica dessa... E a senhora chegou num ponto importante, custo-benefício. A senhora hoje é parceira da Anajude, né? Sim, O sim. que a clínica Sorovita traz de benefício aí para os associados que queiram aí entrar na questão do emagrecimento e utilizar dessa medicação e com acompanhamento correto, médico e nutricional, né? Então, lá vocês têm vários benefícios, tanto nas vitaminas injetáveis, que tem essas que são injetável, pode ser intramuscular, ou seja, injeção igual a gente conhece, injeção normal. E tem outras vitaminas que são hidrossolúveis, que são feitas no soro. Então, toda a vitamina, o tratamento do injetável com a tirzepatida no emagrecimento, a gente tem consulta com psiquiatra para olhar essa parte da saúde mental, né? Tanto relacionado ao emagrecimento ou não. Tem 10% de desconto em todos os tratamentos da clínica, em todos, sem restrição. Então, ele vai, no final, vai ficar um custo-benefício e a gente ainda tem forma de parcelamento. Melhor do que comprar só o medicamento pela marca dentro da farmácia. Então, a gente está realmente, já trabalha com qualidade, com todos os alvarás de vigilância e só produto da Anvisa e fornecendo condições que são bem, assim, acessíveis, né? Acho que é a palavra boa, né? A gente facilita o que pode, parcela, tem a parceria com vocês com os 10% em cima do valor nosso, que não é sobrefaturado ainda, para justamente que nosso objetivo é melhora da saúde, diminuir esses riscos, né, de contaminação, de uso inadequado, emagrecimento, né? Conhecer o injetável e o benefício, como que pode ser muito mais prático e eficiente, junto com aquela vitamina, com aquele remédio injetável para emagrecimento, essa mudança na alimentação precisa ser mantido, né? Realmente ser concretizado. Então, isso, assim, se for ver, é um preço muito caro? Não é. Então, é para ir lá, passa pela avaliação, a gente fez aqui. Muita gente queria uma coisa mais prática, que nem eu não quero passar uma consulta enorme, eu quero que a doutora veja meus exames, eu só me peço exame para ver o que eu estou precisando. A gente chama avaliação para vitaminas, não é uma consulta longa, que eu vou ver intestino, que eu vou ver, é mais direcionada para isso, é R$200 a consulta. Tem paciente que não quer um plano alimentar personalizado enorme agora, ela só quer uma orientação nutricional para aquilo, ou saber a bioimpedância, quanto que está de massa massa gorda. A gente criou com a doutora Amanda avaliação para emagrecimento, R$200. Eu quero uma consulta muito mais completa, eu quero acompanhamento, aí tem vários valores, mas a gente sempre procura deixar acessível, facilitar a forma de pagamento, para a pessoa conseguir fazer, para realmente ter resultado, ser eficiente, para a gente conseguir o nosso objetivo. E que é muito melhor do que você só tomar uma vitamina ou só tomar aquele remédio para emagrecer sem orientação. E uma coisa que eu queria também chamar a atenção é que o uso da tirzepatida, ela não é garantia de nada, entendeu? De que você vai emagrecer, ela não é uma garantia, porque se o paciente não é tratado como um ser individualizado,
vendo lá os exames dele, vendo o histórico dele, as questões de saúde, sinais, sintomas, que garantia que a gente vai ter de que ela vai ter o efeito ali no seu emagrecimento? Como já chegou o paciente para mim lá na clínica com 6 meses de uso da tirzepatida em outro lugar de forma avulsa, não emagrecia. Né? Ela não conseguia emagrecer porque estava com o metabolismo extremamente travado. É o que eu falo sempre para a doutora, para os pacientes, a gente conversa bastante, que um corpo desnutrido, né, uma terra seca não floresce. Então, o último objetivo de um corpo desnutrido, independente do peso, é emagrecer. Então, primeiro a gente trata, nutre de dentro para fora aquele corpo, e aí sim ele começa a responder a seu favor, emagrecendo, né? Buscando saúde, desinflamando. Muito bom. Com certeza a Ana Júlia vai utilizar dos serviços, né? É uma área que está muito procurada, né? Sim. Mas que a gente tem que fazer o tratamento com responsabilidade, né? Na nossa classe, é uma classe de pessoas que estão praticamente o dia inteiro trabalhando ali no Tribunal de Justiça, nas comarcas. Infelizmente, nós não temos tempo quase para nada e às vezes a gente fica no sedentarismo, né? E qual que é a consequência? É o ganho de peso, né? Muitas pessoas que estão aí, às vezes, com ganho de peso e mesmo estando obesas, às vezes faltando nutrientes no organismo, né? Porque se alimentam mal. Exatamente. Com certeza a gente vai procurar o trabalho de vocês e a gente queria pedir aí as considerações finais, né, dando um alerta aí para o uso da medicação correta e fazer um acompanhamento, até porque por mais que nós sabemos que o medicamento está fazendo aí um resultado muito bom, é um medicamento novo, né, nós não sabemos como que você fazer um tratamento sem acompanhamento pode dar um efeito colateral mais na frente, né, que muitas vezes a gente não sabe, por ser um medicamento novo, né. Exatamente, a gente queria agradecer, a gente está conhecendo, né, e aguarda receber, vai ser um prazer e faz toda a diferença, assim, na parte da cognição. Então, emagrecer e você repor suas vitaminas, você vai ter mais concentração, vai ter mais desempenho no trabalho. Então, eu entendo muito bem, assim, médica há quase 15 anos, eu já saí de um trabalho, entrei no outro, diversas vezes emendei carga horária, assim, só que o rendimento daquilo, né, como que tá a qualidade, como que tá a minha concentração. Então, acho que, assim, foi uma parceria muito legal, que eu sei que a gente pode contribuir muito com vocês também. Então, muito obrigada pelo convite, eu passar para a doutora Amanda, agradecer também. E o que eu queria também chamar a atenção é em relação que o emagrecimento é a consequência de um estilo de vida saudável, né? E é muito gratificante em conversa, em consultório, os pacientes falando para mim, para a doutora Ninella, o quanto que a vida delas melhoraram. Disposição, humor, relacionamentos, não só com a comida, que é no meu caso, que eu ajudo o paciente ali, né, a melhorar esse relacionamento com a comida, melhora o relacionamento no serviço, melhora o relacionamento em casa, com o marido, com os filhos, porque é um momento em que o paciente ele vai cuidar dele. E com essa abordagem integrativa, a gente tenta entender os porquês que ele chegou naquela situação. A gente não vai tratar o que ele veio com aquela dor, a gente tenta tratar a causa, né? O que está ocasionando nisso. E o emagrecimento, ele vem como uma consequência da melhora do estilo de vida, né? Do prazer que aquela pessoa está tendo em começar uma academia, em usar uma roupa que não servia há muito tempo, né? A ter novos hobbies, que não é só sair para comer. Então, lá na clínica, a gente tem essa abordagem integrativa com a parte psiquiátrica, né? A parte emocional, com o Dr. Gustavo, a parte metabólica e nutricional comigo e com a doutora Ninella. E fica aí o convite a vocês, né, da Ana Júlia, e também para todos que estão nos assistindo a conhecer a Clínica Sorovita Cuiabá. Legal, com certeza a gente vai lá. Então, muito obrigada, gente. Obrigada. Conversamos demais, no final já vai ser 11 horas, eu nem acreditei quando eu olhei o relógio aqui, o povo tudo falando aqui.